E aí, meu povo? Bom, eu sou o Marco e esse é o meu canal, o Marco no Mapa. Eu já viajei em mais de 50 países e o intuito desse meu canal é encorajar você a marcar novos lugares no seu mapa também. E hoje eu vou falar para vocês sobre um país que eu acabei de chegar de viagem, que é Cuba. Cuba é um país bastante controverso, cheio de contrastes, e eu quero mostrar um pouquinho para vocês como foi essa viagem. Seja para você que quer viajar, que está planejando uma viagem para Cuba, ou você que tem só curiosidade sobre esse país, ou até mesmo você que não é nada disso e só gosta de viajar mesmo. Então, solta essa vinheta e vamos conhecer um pouquinho mais de Cuba. Então vamos lá? Meu povo, o seguinte, Cuba é um país socialista, então para começo de conversa, Cuba não tem propriedade privada. Todos os meios de produção e todas as empresas pertencem ao governo. E esse mesmo governo, ele propõe uma divisão igualitária de renda. Porém, essa renda, acredite ou não, é hoje de 20 euros. É isso mesmo. Se a gente for converter hoje aí no euro a 5 e pouquinho, dá 120. Bom, não chega a 150 reais. Pasmem, é a mais pura verdade. Não é difícil concluir, que esse dinheiro não dá para absolutamente nada. O governo, ele é responsável por prover tudo que a população precisa para viver. Porém, isso é tão ridículo, é tão pouco, que eles mal conseguem sobreviver com isso que o governo fornece. O resultado disso é que eles vivem uma vida miserável. O que eu ouvi de muitas pessoas que eu conversei em Cuba é o seguinte: eles estão numa situação tão limite, um caldeirão efervescente, que isso provavelmente não vai durar por muito mais tempo. Principalmente se depender dessa geração nova, que tem acesso à internet, que tem acesso à informação. Essas pessoas estão tão insatisfeitas com a condição que elas vivem hoje, que, sei lá, a qualquer momento deve acontecer uma nova revolução cubana e as pessoas vão brigar pelos seus direitos. Então hoje, Cuba, as pessoas estão muito insatisfeitas com tudo que acontece lá e realmente alguma coisa pode acontecer num curto espaço de tempo. Bom, mas eu não vim trazer nenhum viés político para esse vídeo, tá? Sem juízo de valor. O que eu vim aqui é contar algumas curiosidades que eu vi nessa minha viagem de mais ou menos 2 semanas e meia. Eu passei o Réveillon em Cuba, na cidade de Varadero, que é uma cidade litorânea, e depois eu fui para Havana e fiquei o resto dos dias lá. Então o intuito desse vídeo é contar algumas curiosidades sobre esses meus dias em Cuba. Vamos lá? Bom, a primeira dela é a seguinte: é preciso um visto de entrada, tá? Mas não é necessário nenhum tipo de entrevista. Você pode solicitar ele via e-mail direto na Embaixada de Cuba, ou então, quando você for voar, quando você for viajar, você consegue emitir esse visto no balcão do check-in da companhia aérea que você está viajando, tá? No meu caso, eu saí de Belo Horizonte, fiz uma conexão em São Paulo, outra conexão em Lima, no Peru. E em Lima tinha lá, na hora de embarcar, um totemzinho lá da companhia aérea com uma mocinha tirando o visto pra gente na hora. Lembrando, esse visto só pode ser pago no cartão de crédito e ele custa 20 dólares. E outra coisa importante, guarda esse visto dentro do seu passaporte, porque a hora que você for sair do país, você vai precisar de apresentar ele de novo. A moeda oficial de Cuba é o peso cubano. Lá existiu, há pouco tempo atrás, existiram 2 moedas. Uma chamava CUP, a outra chamava CUC. Acabou isso. Hoje é só o peso, inclusive eles chamam de moeda nacional. Porém, eles também aceitam dólar e aceitam euro. Como aqui pra gente no Brasil o euro vale mais do que o dólar, eu aconselho você a levar dólar, porque se a coisa custa $1 e o euro é mais barato aqui, conclusão óbvia, leve dólar. E em muitos locais é possível pagar direto com dólar. Outra curiosidade, cartão de crédito que foi emitido pelos Estados Unidos não é aceito lá. Então, se você tem, por exemplo, um American Express, não adianta nem levar. Cartão emitido pelos Estados Unidos não passa, tá bom? O certificado de vacinação contra a febre amarela é obrigatório. Então, se você já vacinou e não tem um certificado, vá a uma agência da Anvisa que fica aí na sua cidade e solicite esse certificado. Se não vacinou, tá passando da hora, Então vai e vacina num posto da Anvisa, que você já tira o certificado na hora. E essa vacina é uma vez só e não precisa nunca mais de ser vacinado.
A internet é horrorosa e tem apenas uma empresa que provém a internet lá. Adivinha? Essa empresa é o quê? Do governo, obviamente. Os hotéis geralmente possuem Wi-Fi, mas também a conexão é muito ruim, cai toda hora. Então a gente que está acostumado aqui com uma conexão que a gente nem acha tão boa aqui no Brasil, quando você chegar lá você vai desesperar. Principalmente se você está gerando conteúdo, se você gosta de enviar vídeo, é ruim, tá? E você pode também comprar um chip da empresa, do governo, né? Ela chama, se não me engano, Ectesa. Eu vou colocar aqui para vocês. Você pode ir até essa loja e comprar um chip para não ter que ficar só dependendo do Wi-Fi do hotel e poder usar na rua também. Porém, se prepare para pegar a fila para comprar esse chip, tá bom? É uma saga para comprar ele. Se você não tem tanta necessidade de estar conectado, se contente só com o Wi-Fi do hotel. Ah, e vou te falar, os orelhões, coisa que a gente nem usa mais, não sabe nem como é que é, lá ainda são úteis e são bem usados, tá? E por falar em fila, essa é uma das coisas que mais faz parte do dia a dia dos cubanos. Como a sua alimentação é dada pelo governo, como eu acabei de dizer, eles enfrentam filas quase todo dia para pegar isso que o governo entrega para eles. Então eles têm direito a algumas coisas, sei lá, é um pão por dia, 1/4 de azeite por mês, existem já as quantidades. Então eles têm uma cadernetinha que eles vão, por exemplo, já que é um pão por dia, todo dia eles têm que ir buscar o pão. Então eles levam a cadernetinha, a pessoa que está lá na loja, ele já tem a loja específica, isso já é feita uma divisão lá dentro, cada um vai para as lojas específicas, para os estabelecimentos específicos, leva a cadernetinha, a pessoa vai lá, anota seu pão do dia, está anotado aqui, leva seu pão. Gente, imagina isso, todo dia você tem que enfrentar fila para buscar a sua subsistência. Então isso acontece lá todos os dias. Outra fila que eles enfrentam sempre para abastecer o carro de gasolina. Então chega um boato lá que o posto X vai ter gasolina. Vai a galera toda para aquele posto, faz a fila de carro lá e nem certeza de que realmente vai ter gasolina naquele posto eles têm. Então eles às vezes ficam dias esperando até chegar uma nova notícia e falar assim, não, foi alarme falso, não vai ter gasolina nesse posto. Aí vão para outro. Imagina o perrengaço. As praias de Cuba são paradisíacas, afinal de contas, né, eles estão no meio do mar do Caribe. A mais ou menos 2 horas da capital, que é Havana, é a cidade de Varadero, que eu já comentei para vocês que eu passei o Réveillon lá. Varadero, gente, é aquele mar azul que parece que jogaram tinta guache. E lá tem umas redes de hotel já bem famosas no mundo, por exemplo, a Meliá e a Iberostar. Eu fiquei hospedado no Iberostar, então Varadero é uma bolha dentro de Cuba, porque é totalmente voltada para entreter o turista. Agora sim, de boa, não vai esperando que o Meliá ou que o Iberostar vai ser aquele padrão mundial, não. Como tudo lá é mais difícil, como não chegam as coisas, tá tudo muito ainda mal conservado. Então a mobília é antiga, enfim, não é, apesar de ser essas redes famosas, não são aqueles hotéis luxuosos, super bem equipados, não, tá? Eles estão bem, ó, caidinhos. Mas independente de qualquer coisa, a praia é linda e vale super a pena explorar as praias de Cuba. O país é muito seguro, de verdade. Eles nos abordam o tempo inteiro pedindo 1 milhão de coisas. Fazer câmbio para você, para te vender um charuto, para te levar para um passeio, isso acontece o tempo inteiro. Porém, gente, diferentemente do que acontece no Brasil, ninguém vai vir aqui pegar o que é seu não, tá? Eu, por exemplo, fiquei o tempo inteiro filmando com meu iPhone e me senti seguro o tempo inteiro, ninguém chegando, olhando diferente e tal. Então, realmente, se uma coisa que a gente tem, ó, bater palma para Cuba é em relação à segurança. Nota 1000. Outra característica muito marcante, você vê isso na pele o tempo inteiro. Eles são muito festeiros, muito de bem com a vida, adoram música. A salsa deles, galera, aquela coisa que você escuta e você não consegue ficar parado. Eles realmente têm uma alegria de viver, apesar de todas as mazelas do dia a dia, que é uma coisa assim, surpreendente. O transporte público de lá, esquece, é super precário. E pedir carona faz parte da rotina dos cubanos o tempo inteiro. Então se você pega uma estrada, como eu vim de Varadero até Havana, pela estrada você vê o tempo inteiro ó, a turma pedindo carona, alguns colocam até dinheiro na mão falando assim, não é carona gratuita, eu te pago para me dar uma carona. Eles ficam horas pedindo carona e às vezes nem conseguem. Então o tempo inteiro que você anda, não só em estrada, mas também na cidade, você vai ver uma pessoa ou outra pedindo uma caroninha. Faz parte da rotina deles. Detalhe, eles adoram, mas adoram as novelas brasileiras. Eles sabem os nomes de todos os personagens e de... Bom, eu não lembro de nome de mais nenhum. Então a gente estava num lugar, sei lá, entrei lá no teatro para fazer um tour guiado.
A moça que era gay falava assim, e aquela novela, e aquele personagem? Eles sabem, além do nome do personagem, o nome do ator e da atriz. É incrível. Eu não sei se eu tenho a imagem aqui, mas eu passei por uma loja que chamava Roque Santeiro. E a loja era de quê? De artigos religiosos. Então eles são realmente alucinados com as novelas brasileiras. Gente, seja nas farmácias ou nos supermercados, as prateleiras estão sempre vaziaças. Isso porque quem compra nesse estabelecimento geralmente é turista, porque como eu disse, com 20 euros, eles não têm condições de ficar comprando no supermercado. Por exemplo, uma bolacha wafer, eu vi lá por 3 euros, 15 reais. Se eles ganham 20 euros, como é que vão pagar 3 euros numa bolacha? Então, geralmente, não tem nada. E por causa também do embargo econômico dos Estados Unidos, não chega muita coisa. Então, é vazio porque não chega nada e também é vazio porque não tem ninguém para comprar, porque geralmente quem compra são os turistas. O rum é a bebida tradicional do país, aliás, uma grande força econômica, junto com o tabaco, né? Charuto e o rum foram duas forças econômicas. Hoje não tanto mais, mas ainda são grandes forças econômicas. Então, se prepare para tomar os melhores mojitos, Cuba Libre, pina colada, daiquiri. Então tudo que é feito com rum, lá eles sempre se intitulam. Tem o bar que se intitula o melhor mojito, o outro o melhor daiquiri, a melhor pina colada. Então se prepare para tomar os melhores drinks feitos com rums da sua vida, tá? Ah, e não se preocupa com a comida. Eu comi muito bem durante esses dias em Cuba. Existem restaurantes excelentes e a comida crioula, que é o nome da comida cubana, é realmente deliciosa. Então não se preocupe, você vai comer muito bem lá. Os carros são realmente antigos, mas muito bem conservados. E passear nesses carros, galera, é como uma viagem no tempo e ao mesmo tempo é uma das melhores formas de conhecer a cidade. Por quê? Os motoristas desses carros são verdadeiros guias turísticos e eles dão pra gente uma aula de história sobre Cuba. Então, estando lá, não deixe de contratar um passeio nesses carros antigos, tá? Geralmente, o tempo mínimo é de 1 hora. Agora, o máximo é você que decide junto com o motorista. Vai depender do que você quer conhecer, da onde você quer que ele te leve. Então, o mínimo de 1 hora e o máximo vocês decidem. Gente, para finalizar, eu vou contar um resuminho da história de Cuba. De novo, é importante dizer, sem juízo de valores, sem cunho político, sem lado socialista, capitalista, tô fora, tá? Esse canal não é para isso. Eu vou simplesmente dar um resuminho do que foi essa história de Cuba até onde ela está aqui. Cuba, primeiramente, foi uma colônia espanhola. E a Espanha fez muita coisa por Cuba, construiu muita coisa, deixou a cidade super estruturada, mas chegou em um momento que, até por vontade popular mesmo, eles quiseram a independência, né? Faz parte, ninguém quer ser colônia de um país o tempo inteiro. E quem ajudou Cuba a proclamar a independência da Espanha? Quem? Os Estados Unidos, óbvio. Por quê? Os Estados Unidos tinham muito interesse em Cuba. Pela posição estratégica ali no Mar do Caribe, Cuba está mais ou menos a 180 quilômetros de Miami. E por tudo que a ilha poderia oferecer. Estados Unidos construiu cassino lá, bom, enfim, fez 1 zilhão de coisas também em Cuba. Porém, a presença americana na ilha foi de uma forma muito opressora. Os cubanos falam que a relação era quase escravagista, eles se sentiam meio que escravos mesmo dos Estados Unidos. Então chegou um momento onde líderes revolucionários, sonhadores, resolveram fazer a Revolução Cubana, a famosa Revolução Cubana. Quem foram esses líderes? Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos, enfim, várias pessoas que tinham o ideal de retomar Cuba para o que ela era, fizeram a Revolução Cubana. Porém, quem ajudou essa Revolução Cubana? Quem? A União Soviética. E obviamente os Estados Unidos ficou putinho, né? Perderam a ilha, perderam toda a mordomia ali da ilha e ainda mais para um inimigo que era naquela época a União Soviética. Então, depois disso, aconteceu o famoso embargo econômico. O que é isso? Os Estados Unidos chegou e falou assim, beleza, vocês não querem a gente não? Tá bom, mas nós não vamos exportar mais nada para vocês. Então Cuba parou de receber qualquer coisa importada, e não só dos Estados Unidos, porque obviamente a potência que os Estados Unidos ela virou para os outros países e falou assim, eu não vou exportar mais, e eu espero que vocês também não façam isso, tá? Quem vai caçar briga com os Estados Unidos? Obviamente ninguém. Então esse embargo econômico acontece de uma maneira global e Cuba, que já não era muito produtiva, já não tinha muita produção interna, o que acontece? Cuba começa a viver o que eles vivem hoje, uma escassez total. Então quando eu falo que a gôndola do supermercado está vazia, é porque nada chega. E Cuba realmente não tem muita expertise em produção. As duas grandes forças de Cuba foi tabaco
rum, cana-de-açúcar, o açúcar em si, né? Então, isso são coisas de subsistência, não tinha tecnologia nem nada disso. Enfim, Cuba está como está hoje por causa desse embargo econômico e, como eu disse no começo do vídeo, a população de lá já está, mordida e pé da vida e provavelmente essa situação não vai se manter por muito tempo. Alguma coisa deve acontecer lá no curto prazo. Beleza, meu povo? Agora me conta aqui nos comentários qual dessas curiosidades mais te surpreendeu. Outra coisa, me segue lá no meu Instagram, @marconomapa, e aqui em cima vai ter uns vídeos, em algum lugar aqui vai ter os vídeos de Cuba mais completo, com as imagens da minha viagem de Cuba, tanto de Havana como de Varadeiro. Então não deixe de assistir, dá um like nesse vídeo, compartilha com todo mundo que você acha que vai ter interesse nesse conteúdo e vamos lá. Se inscreve aqui no canal, né? Dá uma força pro coleguinha, porque só assim a gente consegue ir gerando mais conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Então é isso, meu povo. Se for a Cuba, me marque na sua viagem, @marconomapa, que eu quero viajar com você. Um abraço, obrigado e até o próximo vídeo.